Durante muito tempo eu achei que tinha dificuldade de entender a Bíblia porque me faltava conhecimento. Achei que precisava estudar mais, ler comentários, ouvir mais pregadores, aprender mais contexto histórico, mais teologia, mais estrutura, mas com o tempo percebi algo desconfortável. O problema não era falta de informação, era excesso de medo. Eu li a Bíblia com medo de errar, medo de interpretar errado, medo de estar em pecado sem perceber, medo de Deus se afastar, medo de não estar vivendo do jeito certo. E esse medo silencioso moldava completamente a forma como eu me aproximava do texto. Eu não lia para conhecer, eu lia para me proteger. Quando você lê a Bíblia com medo, você não se aproxima como filho, você se aproxima como ré, você não busca entendimento, você busca absolvição. Você não pergunta o que Deus está formando em você. Você pergunta onde está falhando agora. E isso muda tudo. O medo cria uma leitura defensiva. Você fica tenso, atento demais, vigilante demais. Cada frase vira um possível aviso de condenação. Cada exortação vira ameaça. Cada silêncio vira suspeita. E a Bíblia, que foi dada como caminho de vida, começa a parecer um campo minado espiritual. Não porque ela seja isso, mas porque o medo distorce a lente. A Bíblia nunca foi escrita para ser lida em estado de pânico espiritual. Ela foi escrita a partir de relacionamento, de caminhada, de processo. Mas o medo faz você ler como se Deus estivesse sempre à procura de um erro para apontar e nunca de alguém para formar. Quando você tira o medo, algo muito específico acontece. A Bíblia não perde autoridade. Ela perde ruído. O texto começa a respirar. As palavras ganham profundidade. Os confrontos ficam mais claros. As correções deixam de parecer rejeição e passam a soar como cuidado. Com medo, você lê tentando escapar de punição. Sem medo, você lê tentando entender direção. Com medo, você lê correndo. Sem medo, você permanece no texto. O medo cria pressa espiritual. Você quer terminar logo, quer cumprir a leitura, quer garantir que fez sua parte. Mas a Bíblia não foi feita para ser vencida, foi feita para ser habitada. E ninguém habita um lugar onde se sente ameaçado. Por isso, tanta gente lê a Bíblia inteira e ainda assim vive confusa. Não porque não leu o suficiente, mas porque nunca leu em descanso. O medo te faz transformar Deus em fiscal. E quando você lê acreditando que Deus é fiscal, você começa a negociar com o texto. Lê procurando exceções, justificativas, brechas, comparações, ou então se fecha completamente e apenas se sente inadequado. Quando o medo sai, você para de negociar e começa a ouvir. Você percebe algo que antes passava despercebido? Deus corrige sim, mas quase nunca da forma apressada que o medo imagina. Ele chama, orienta, ajusta, espera, sustenta. Ele revela falhas, mas não abandona processos no meio. Ele confronta atitudes, mas não anula identidades. O medo te faz parar no erro, a maturidade te leva ao processo. Sem medo, você começa a perceber que a Bíblia não foi escrita para mostrar pessoas perfeitas obedecendo regras. Foi escrita para mostrar um Deus fiel lidando com pessoas reais, confusas, instáveis, cheias de conflitos internos. O texto não esconde o caos humano. Ele expõe não para humilhar, mas para mostrar onde Deus entra. Mas quando você lê com medo, você não vê isso. Você vê apenas cobrança. Você se compara o tempo todo, se compara com personagens bíblicos como se eles tivessem vivido sem angústia, sem dúvida, sem conflito. E isso gera mais peso, mais distância, mais sensação de inadequação. Quando o medo sai, você para de se comparar e começa a aprender. Você percebe que muitos mandamentos não foram dados para testar sua capacidade de obedecer, mas para proteger sua capacidade de viver. Que muitos limites não são castigo, são cuidado. Que muitas advertências não são ameaça, são alerta. O medo sempre interpreta limite como perda. A maturidade entende limite como proteção. Quando você tira o medo, você começa a perceber que Deus não pede coisas para te controlar, mas para te alinhar. Que Ele não exige para humilhar, mas para sustentar. Que Ele não chama a obediência para provar poder,
mas para evitar destruição interna. E talvez aqui esteja uma das mudanças mais profundas. Quando você tira o medo, você para de ler a Bíblia tentando merecer algo. Você para de ler como quem está sempre em dívida. Você passa a ler como alguém que já foi alcançado e agora está sendo formado. Isso muda completamente o tom da leitura. A Bíblia deixa de ser um manual de cobrança e passa a ser um espelho de consciência. Você não lê para saber se está dentro ou fora. Você lê para entender para onde está indo. O medo sempre faz você ler a Bíblia pensando no futuro com ansiedade. E se eu errar? E se eu não fizer direito? E se Deus se afastar? Sem medo, você lê no presente, aqui, agora. O que Deus está formando hoje, o que precisa ser ajustado agora, um passo de cada vez. O medo faz você interpretar silêncio como abandono, mas quando o medo sai, você percebe que muitas vezes o silêncio é espaço para amadurecer, para decidir sem pressão, para assumir responsabilidade interna. A Bíblia faz mais sentido quando você tira o medo, porque você para de projetar em Deus a imagem de autoridade que te feriu em algum momento da vida. Você para de confundir disciplina com rejeição, correção com afastamento, exortação com desprezo. Sem medo, você percebe que Deus não trabalha com ameaça constante. Ele trabalha com aliança, e aliança não se sustenta pelo terror, mas pela confiança. Isso não torna a fé rasa, torna adulta. Fé madura não precisa de pânico para obedecer. Ela entende o valor do caminho, ela sabe por que permanece, ela sabe por que se ajusta, ela sabe por que confia. Talvez por isso tanta gente se afasta da Bíblia sem perceber, não porque perdeu a fé, mas porque cansou de ler com medo, cansou de se sentir sempre aquém, sempre em risco, sempre em dívida. Talvez hoje Deus não esteja te chamando para ler mais capítulos, mas para tirar o medo com o qual você lê, para trocar a lente, para se aproximar sem tensão no peito, sem pressa na alma, sem necessidade de se defender. Porque quando o medo sai, a Bíblia não fica mais fácil, ela fica mais clara. Ela não fica menos exigente, ela fica mais honesta, ela não perde autoridade, ela ganha sentido. A palavra não foi dada para te assustar, foi dada para te alinhar, para te formar, para te sustentar no caminho. E quando você lê sem medo, você percebe algo simples e profundo. Deus nunca quis te afastar através da palavra. Ele sempre quis te chamar para perto. Perto, tudo faz mais sentido. Se essa mensagem falou com você, comenta com consciência. Eu escolho ler sem medo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um like para que mais pessoas descubram que a Bíblia não é um instrumento de pânico, mas de formação. E se você quer caminhar com uma fé profunda, madura, sem terror espiritual e sem máscaras, se inscreve no canal. Aqui a fé não se esconde de Deus, ela aprende a caminhar com Ele. Que Deus te traga clareza, descanso e maturidade.